Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula sobre a origem da ética. A ideia é a gente mostrar de que maneira aquilo que nós compreendemos como ética, né, que depois vai ser sistematizado pelo Aristóteles, de fato surge na Grécia Antiga, sobretudo no século V a.C., em meio à contenda, né, e ao debate, ao embate de Sócrates com os sofistas. Tá? A ideia é a gente tentar passar em revista os elementos básicos que permitiram ao Sócrates uma constelação aí de problemas a serem resolvidos e que ele propõe em termos de uma investigação ética do diálogo para que aqueles problemas, né, que eram então suscitados pela prática retórica dos sofistas enveredassem aí pelo caminho da filosofia, tá? Então, para a gente entender um pouco esse contexto histórico em que os sofistas atuam, é importante a gente ter em vista ao menos os três ambientes, digamos assim, em que a democracia ateniense se expressava de um modo mais particular, né? O primeiro deles era o âmbito do teatro, né? A gente já viu em alguma medida como é que a tragédia e a comédia, né, que eram os dois gêneros teatrais criados para esses festivais, né, que reuniam aí poetas não só atenienses, mas de outras cidades do complexo grego, como é que esses gêneros, né, eram realizados em festivais, competiam entre eles, né, e deram aí origem ao que nós, as peças, né, que hoje ainda temos, sobretudo dos poetas mais importantes da tragédia, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, e na comédia, né, tiveram grandes nomes aí, mas na comédia nós conseguimos apenas conservar as obras do Aristófanes, e algumas delas, tá? Então, dentro do teatro grego, qual era a dinâmica, né, e o que significava, em alguma medida, a proposta da tragédia e da comédia, tá? No âmbito da tragédia, mais especificamente, tá? Porque a comédia em si, ela acaba sendo uma releitura da tragédia em termos de provocar a zombaria, tá? Ela vai se valer criativamente de um deboche com relação às figuras principais que aparecem nos mitos, sobretudo na tragédia, além de colocar em cena determinadas figuras políticas, né, do cenário político ateniense, tendo em vista aí exercitar um papel de crítica social também, tá? Não só, então, portanto, uma determinada crítica literária, parece surgir junto às peças cômicas, mas também uma crítica social, tá? Então, de certo modo, a gente pode situar a atividade da comédia como uma espécie de crítica social, tá? E isso é o que vocês encontram ainda nas comédias do Aristófanes, com um poder, né, de uma crítica não só literária, mas também social, ainda que determinadas figuras elas tenham sido próprias daquela época, a estrutura crítica, né, ela é útil para a gente ainda hoje. Tá? No âmbito da tragédia, o que acontecia era uma releitura dos mitos, tal como a tradição os havia apresentado, e essa releitura tem muito do impacto da própria democracia enquanto forma de orientação, não só política, mas em termos de cosmovisão também, tá legal? Então, a ideia da tragédia é situar os mitos da tradição, e aí, que nós dizemos da tradição, são aqueles que vêm desde Homero, Hesíodo, que passam aí pelas práticas religiosas dos gregos, práticas antigas,
e também, em certa medida, alguma influência dos mistérios, né, daquelas práticas religiosas que nasceram extra-oficiais e acabaram se integrando na religião oficial grega. O teatro ele incorpora, na sua releitura dos mitos, a tentativa de mostrar em que medida os valores democráticos estão lá prefigurados naquela dinâmica dos deuses, de certa forma fazendo aí a legitimação do regime democrático enquanto uma forma excelente de governo. Tá? Isso já se mostra desde o primeiro grande tragediógrafo que nós conservamos, como Ésquilo, em que você tem aí uma peça como os persas, tentando mostrar a partir da guerra entre gregos e persas, né? Como é que se estabelece a diferença entre os dois tipos de vida, né? Os dois modos de vida, tanto dos bárbaros quanto dos atenienses, né? Dos gregos. E a trilogia conservada, chamada Oresteia, e na Oresteia o que nós temos aí é uma apresentação a partir do mito de Agamemnon, retornando da guerra de Troia com a principal das sacerdotisas de Troia, sob seus cuidados, e aí volta, inclusive, né, não como uma escrava simplesmente, né, mas como alguém que estava ali sendo colocado como mulher de Agamemnon, né, como amante de Agamemnon. Essa ideia que já vem lá da Guerra de Troia, de Homero, ela vai se expressar durante a Oresteia como uma espécie de maldição familiar, né? E aquilo que acontece com Agamemnon vai desencadear para os seus filhos, e dos seus filhos desencadearia para os seus netos, até que a maldição fosse quebrada. E aí você tem na última peça, propriamente, a quebra dessa maldição, né? E a maldição ela é quebrada por uma intervenção de Atenas em face da instauração, digamos assim, de um regime legal que corresponde à democracia ateniense, né? Então vejam aí que no final da sua trilogia, o que Ésquilo nos apresenta é uma ideia, né? E a ideia de que a democracia legitimada pelos deuses, ela é a quebra das maldições antigas, né? Em vista, sobretudo, do aparato legal que esse regime político apresenta, impõe, em vista de evitar a vingança, né, do olho por olho, dente por dente, daquele tipo de vingança interminável, né? O aparato legal tinha, portanto, a tarefa e a finalidade de instituir, a partir da lei, um padrão de comportamento comum a todos, né? Então, já no final da sua trilogia, o que o Ésquilo nos apresenta é exatamente uma espécie de louvor à democracia ateniense, a essa forma de governo nascida entre os atenienses e que, de fato, vai ser espelhada aí como valores a igualdade e a liberdade. Tá? Então, esses valores, que são os valores principais da defesa que os atenienses vão fazer com relação ao seu regime, ela ecoa nessas peças trágicas de modo a fazer com que as personagens do mito elas alcancem, passando de Ésquilo para Sófocles e, sobretudo, em Eurípides, uma individualidade psicológica enorme, né? As peças de Eurípides, sobretudo, ela nos apresenta os personagens envolvidos aí em tramas trágicas, né? em desfechos e em situações limite,
e de modo a mostrar os conflitos psicológicos que estão aí envolvidos, né, na possibilidade mesmo de ter essa igualdade, essa liberdade em questão política, né, em questão social, tá? Então, a contribuição do teatro para a legitimação desse regime político, né, mostrando em que medida os valores da democracia, na igualdade e na liberdade se pontuam como valores de excelência, como é que esses valores vão desencadear uma nova cosmovisão, uma cosmovisão em que os indivíduos possuem dentro de si uma batalha, né? E essa batalha interna, digamos assim, reproduzida pela tragédia em termos de conflito trágico, vai ser propriamente o ambiente em que as instituições democráticas se estabelecerão, sobretudo em vista dos outros dois territórios em que essa democracia se realiza, que são as assembleias e os tribunais. Tá? Falamos dos tribunais um pouco, o contexto do tribunal, em que você tinha, né, a aplicação da lei por meio de um tribunal de júri, né, em vista de determinados réus que eram acusados por alguém que ia lá prestar uma queixa, tá? E isso é importante. Na época, você não tinha figura nem dos advogados e nem dos promotores, era a própria pessoa que se sentia vítima de uma injustiça que ia até o tribunal e prestava a queixa e ela mesma fazia a acusação. Enquanto aquele que era a vítima da acusação tinha que ele mesmo se apresentar para a sua defesa, né? Então vejam aí que tem um contexto importante em que os indivíduos são colocados em conflito, né? E esses conflitos individuais vão trazer à tona, né, já a partir do âmbito teatral, né? Porque o próprio âmbito teatral já mostrava isso, que era a necessidade, e aí não só a necessidade, mas o prazer também, né? Os atenienses tinham prazer com isso, que era a necessidade do discurso, né? Ou seja, se você precisa apresentar uma queixa contra alguém perante um júri, é necessário, né? É importante e necessário que você tenha minimamente condições de apresentar, comunicar a sua queixa para esses júris a ponto, né, com a finalidade de convencê-los da sua causa, ou seja, convencer de que aquele que está sendo colocado como réu, de fato, é um réu. Da mesma forma, aquele que vai se defender precisa ter, de algum modo, uma capacidade discursiva que o permita fazer não só a sua defesa, como também mostrar, né, a partir dessa defesa, que o outro está errado, né, que aquele discurso e aquela acusação não lhe cabe. Portanto, dirigindo-se a um júri, tanto a acusação quanto a defesa precisavam valer-se do discurso como peça-chave para a sua condição de vida, inclusive, né? Porque determinados crimes eram punidos com a morte, como foi o caso do Sócrates, por exemplo, e se você não tivesse condições de fazer uma boa defesa, você corria risco de morte. Então, essa ideia, né, colocada aí pelo território dos tribunais, a ideia de que é preciso que você saiba ter minimamente um domínio do discurso capaz de fazer com que a sua causa seja ganha, impõe para esse contexto democrático a prerrogativa do domínio do discurso como algo, como parte da cidadania. Tá? A ideia é que isto seja parte da própria condição de cidadão do homem ateniense. Tá? Isso, como eu falei, no teatro, era objeto de prazer, né? As peças teatrais, sobretudo as de Ésquilo, né? Depois com Sófocles e Eurípides, isso vai se reduzindo um pouco,
Mas em Ésquilo, vocês pegam uma peça de Ésquilo, vocês vão ver a enorme quantidade de versos, né, que correspondem à fala de uma ou outra personagem. Exatamente porque o ateniense tinha esse prazer de ouvir discursos, né? Ia exatamente para o teatro para ver essas personagens em cena declamarem as suas queixas, declamarem os seus conflitos, colocarem para fora, né, aquilo que eles estavam pensando e sentindo com relação a um determinado contexto, a uma determinada personagem, de modo que o prazer com o discurso, né, veiculado aí a partir das práticas teatrais, ela tem como necessidade os dois outros territórios em que a democracia se realizava: o contexto do tribunal, como vimos, e o contexto das assembleias, né, da chamada ágora, o lugar em que as decisões políticas eram de fato tomadas. Então, veja que, dada a necessidade, né, de que as decisões políticas que correspondiam à necessidade da cidade fossem tomadas em comum, e aí esse em comum, né, no meio da Assembleia, levantavam-se sempre um ou outro orador para tomar a palavra e defender uma determinada causa em votação, para que ela fosse votada. Esse orador também tinha que ter, né, uma boa comunicabilidade, a tal ponto de, no momento em que ele comunicava a sua visão acerca da decisão a ser tomada pela cidade, a cidade pudesse votar com ele, né, pudesse votar na sua proposta. Tanto a dinâmica da Assembleia e a dinâmica do tribunal, né, que são contextos que dizem mais respeito à vida do cidadão, embora no contexto teatral você tenha ali uma perspectiva de entretenimento que, em certa medida, corresponde a uma perspectiva educativa, né? Muitos dos cidadãos iam para o teatro assistir essas peças para se educar, né? E os poetas sabiam disso, construíam as suas peças exatamente no intuito de educar os cidadãos. O que nós vemos é a primazia do discurso como uma necessidade de vida, como uma necessidade política, e política não no sentido partidário do termo, mas política no sentido grego, né, de polis, de politas, aquilo que é parte constitutiva da cidadania, aquilo que é parte constitutiva do cidadão enquanto cidadão. Era preciso que ele tomasse a palavra em determinados momentos, e mesmo que ele não tomasse a palavra, que ele tivesse uma educação capaz de favorecer o entendimento de determinados discursos. E, por certo, o entendimento de determinadas estratégias que eram utilizadas por meio do discurso para provocar no ouvinte, seja o júri, seja a assembleia, determinada atitude, né, ou para votação ou para condenação em vista de uma determinada causa. Então, vejam que o discurso passa a ter, na Grécia do século V, antes já, né, mas sobretudo nesse período final do século V, antes de Cristo, um papel central para o exercício da cidadania. Tá legal? Tendo entendido isso, vocês vão entender mais facilmente qual foi a contribuição dos sofistas para esse âmbito, para essa necessidade. Porque os sofistas, enquanto pensadores, né, vindos de fora de Atenas, tá? Os primeiros grandes sofistas, eles não foram atenienses, mas eram derivados de outras cidades gregas. Eles vinham para Atenas para educar os seus cidadãos no intuito de oferecer-lhes um modo de aprender a discursar
de tal forma a fazer com que eles pudessem obter aquilo que eles queriam por meio do discurso, fosse na Assembleia, fosse nos tribunais. Que, em acréscimo ainda, inclusive nos teatros, né, disse que Eurípides é aquele grande poeta, porque ele traz para as suas peças a prática ensinada pelos sofistas de saber lidar com o discurso para convencer a sua audiência. Então, veja que era possível, inclusive, utilizar essa prática no próprio âmbito do entretenimento teatral, né? Que, em alguma medida, não deixa de ser um âmbito educativo também. Tá? A grande questão aqui é que os sofistas percebem essa necessidade do discurso em termos de cidadania ateniense. E, portanto, eles se dedicam não só a estudar a dinâmica do discurso, mas também de ensiná-la em vista, sobretudo, daquilo que em retórica vai ser chamado de persuasão. Tá legal? Então, no âmbito cultural ateniense, em que a necessidade do discurso se impõe como essencialmente cidadã, os sofistas se apresentam como mestres do discurso. E não a ciência, né, mas o tipo de conhecimento que vai estar vinculado a essa prática discursiva vai ganhar o nome de retórica. Tá? Claro que os sofistas não foram os primeiros retóricos. Você tem aí a retórica nascendo na Sicília, de onde provém, inclusive, um dos grandes sofistas, que é o Gorgias, mas antes mesmo de Protágoras e Gorgias, havia já uma espécie de manual, sabe? O primeiro manual, ao que parece, foi forjado por duas figuras, né? Um professor e um aluno, chamado Córax e Tísias, e eles teriam feito um manual retórico que basicamente correspondia a um conjunto de estruturas argumentativas, digamos assim, né, que poderiam ser utilizadas na hora dos tribunais para a defesa ou a acusação. Tá? É claro que isso vai ser aperfeiçoado bastante no âmbito da sofística, porque tal como nós podemos ver com Protágoras, por exemplo, que é o primeiro grande sofista, Protágoras ensinava, a partir da sua técnica discursiva, a possibilidade de você se posicionar em qualquer dos lados em questão. Né? Você seria capaz de discursar de maneira tão eficaz que você poderia estar tanto no âmbito da acusação quanto no âmbito da defesa. E isso é um avanço importantíssimo para a técnica retórica, porque ela situa a retórica enquanto exatamente uma técnica que independe dos lados em questão, independe dos interesses que estejam envolvidos, ela se mostra, acaba se mostrando como um conjunto de procedimentos discursivos que podem ser utilizados tanto para um lado quanto para outro. Né? E quando o Protágoras se propunha a ensinar retórica, a proposta era exatamente ensinar a capacidade de você discursar de tal modo que, se você estiver no papel de acusador de alguém, você vai se sair tão bem quando, por acaso, você estiver também no papel de réu, no papel de vítima, no papel daquele que está tendo que se defender. Tá legal? E mais ainda, vai dizer o Protágoras, é possível, né, porque em termos de aprendizado, é possível, e não só possível, mas também desejável, que em relação a um determinado assunto, a uma determinada situação, a uma determinada causa, portanto, você seja capaz de defender os dois lados em questão. Então, veja, se você está aprendendo a técnica retórica com Protágoras, ele vai te ensinar, por exemplo, na Assembleia, em um determinado momento em que essa Assembleia precisa votar se ela vai entrar, a cidade vai entrar em guerra ou não com uma outra cidade, o Protágoras vai te ensinar a
a possibilidade de você, no momento do discurso, tanto defender que Atenas deve entrar em guerra, quanto defender que Atenas não deve entrar em guerra. Percebe? A ideia do Protágoras, que depois vai ser entendida como antilogia, né? Antilogos, né? Anti oposto, né? Logos, discurso. A ideia do Protágoras é exatamente apresentar uma técnica retórica que esteja centrada na antilogia, ou seja, na possibilidade de você conseguir sustentar, a partir de uma determinada causa, as duas posições, tanto a favor quanto aquela contrária, né? O que está aí embutido, em última análise, com relação a essa referência educativa que o Protágoras pretende apresentar por meio do seu ensino da retórica? É que, em vista de qualquer situação, você sempre tem uma dupla posição, né? Uma dupla possibilidade, a favor ou contra aquela situação, a favor ou contra um determinado acontecimento. E se você, enquanto aprendiz de retórico, é capaz de, por meio do discurso, defender tanto um lado quanto o outro, ou seja, sendo versado na técnica da antilogia, você é capaz de perceber, em última análise, que em relação a qualquer situação, em relação a qualquer acontecimento, o que vai ser determinante vai ser exatamente a capacidade que o discurso vai ter de se mostrar mais forte frente ao outro. Percebe? Porque, veja, se em relação a determinadas coisas, né, ou melhor, em relação a todas as coisas, independente do que elas sejam, independente de que tipo de acontecimento seja da ordem do âmbito material, né, natural, seja do âmbito humano, qualquer que seja a esfera de acontecimento, né, a ideia do Protágoras é que é possível utilizar-se do discurso para defender um lado da questão. Mas existem outros lados, e o que vai ser determinante na disputa entre os lados, ou seja, na disputa entre as perspectivas, é qual é o discurso mais forte. Qual é o discurso que, de fato, vai vencer a batalha, a guerra de narrativas, hoje diríamos, né? Quem é que vai vencer essa guerra argumentativa, essa guerra de narrativas, é que vai dizer, de fato, o que as coisas vão ser, né? E é por isso que a frase que ficou conhecida do Protágoras, quando ele diz que o homem, enquanto ser humano, é a medida de todas as coisas, das coisas que são como elas são, das coisas que não são como elas não são, é exatamente a apresentação teórica, digamos assim, dessa prática retórica, né? A fundamentação teórica dessa prática retórica está aí embutida nessa frase que, provavelmente, pelo que dizem, foi a primeira frase do livro do Protágoras, né? Vejam aí que o que ele está apresentando em termos teóricos, que nós, enquanto seres humanos, somos a medida das coisas, e somos a medida das coisas exatamente porque aquilo que vai ser dito ser exatamente por nós, né? Vai ser concebido como ser, vai ser concebido como sendo, vai ser concebido como acontecimento, exatamente porque nós nos colocamos nesse âmbito de tomá-los como acontecimento. O que está no fundamento dessa afirmativa é que a medida dessas coisas todas, né, que são e que não são, é exatamente o discurso, né? Em última análise, é o discurso que torna capaz ao ser humano fazer a mensuração daquilo que é e daquilo que não é, do que acontece e daquilo que não acontece, daquilo que é tomado sob uma perspectiva e daquilo que é tomado sob outra perspectiva. Percebam que o discurso aqui, para o Protágoras, já não tem necessariamente apenas
o intuito de oferecer uma técnica, né, de ensino que permita ao cidadão ateniense a capacidade de comunicabilidade, mas veja que o que os sofistas, a partir de Protágoras, começam a apresentar é uma determinada concepção acerca do discurso. E essa concepção acerca do discurso mostra toda a força discursiva para a própria condição humana. Em outras palavras, não é apenas a cidadania ateniense que necessita do discurso, não é exatamente a democracia que precisa do discurso, mas todos os seres humanos dependem do discurso, seja em que regime estiverem, porque é o discurso o nosso único instrumento a permitir aferir aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que acontece e aquilo que não acontece, aquilo que nós somos e aquilo que não somos. Tá legal? Se vocês perceberam a força, né, dessa teoria, dessa apresentação teórica do Protágoras, vocês vão pensar aí como consequência um problema, e aí o problema que vai estar aí girando em torno das investigações socráticas com relação a uma determinada postura, tanto em face daquele que discursa, quanto em face daquele que é persuadido. Vejam só, se o discurso, né, pensem sempre o discurso aí como esse intermediário, ligando dois seres humanos, né, ao menos, né, dois seres humanos, um emissor e um receptor, aquele que discursa, o orador, e a sua audiência, né, como se diz em retórica. O orador e a audiência são os dois termos dessa equação do discurso, dessa equação discursiva. E o que está envolvido nesse âmbito proposto pela sofística é que, veja, se o discurso ele é, de fato, a medida para as coisas que acontecem, e, portanto, a nossa única possibilidade, né, a nossa, quero dizer, o orador e a audiência, ou seja, o âmbito propriamente humano que vai se utilizar do discurso, o que os sofistas apresentam é que o discurso para o âmbito humano é a única medida que nós temos para aferir, de fato, se nós estamos dizendo a verdade ou não. Percebe? Se nós estamos dizendo a verdade com relação a um acontecimento ou não, né, dizendo a verdade, ou seja, utilizando o discurso para afirmar ou negar alguma coisa em vista de um determinado tipo de acontecimento, seja conosco mesmo, seja com algo externo a nós, com alguma situação externa a nós, está colocado aí uma questão fundamental, que é o problema da verdade. Em que medida eu posso dizer que eu estou dizendo a verdade se o que, no fim das contas, vai surtir como efeito do discurso é exatamente aquilo que vai favorecer o discurso mais forte, né? É possível, né, que o discurso que sai vitorioso de um embate, né? Então, imaginemos o contexto de um tribunal em que alguém é acusado de algum crime. Você tem o acusador, você tem a defesa, você tem o réu ali se defendendo. O discurso do acusador, ele consegue convencer, persuadir mais facilmente o júri do que o do acusado, né? Daquele que está sendo a vítima, o réu. Digamos que o discurso do réu não foi capaz de convencer o seu júri da sua inocência e, portanto, ele sai culpado. Veja, a decisão que é tomada pelo tribunal, em vista, né, exatamente do acontecido, ou seja, do crime, se foi, de fato, o réu que cometeu o crime ou não, com base no discurso da acusação, o júri toma a seguinte decisão, de que o réu é culpado. Ou seja, é determinado com relação a um tipo de acontecimento que deu origem ao crime, que, de fato, o réu é culpado. Isso é feito porque o júri não estava lá.
Veja que eles só podem se basear no discurso que é apresentado tanto pela acusação quanto pela defesa, né? E são com base nesses discursos que as decisões são tomadas, tanto nos tribunais quanto nas assembleias também. Em outras palavras, o efeito desses discursos, que é a decisão acerca de uma dada realidade, acerca de um dado acontecimento, ela é tributária de um discurso mais forte. Aquele discurso, o que é o discurso mais forte? Aquele que se mostrou mais persuasivo, aquele que teve a capacidade de sensibilizar mais facilmente a sua audiência, a ponto de movê-los a concordar com aquilo que o discurso diz. Percebem o que significa persuasão? A persuasão, portanto, é o efeito que o discurso tem de favorecer que a sua audiência concorde com esse discurso, concorde com as ideias desse discurso, concorde com a opinião que está sendo defendida em um discurso. E é por isso que se diz aí no ensino sofístico que o discurso vencedor foi o discurso mais forte. Tá legal? Inclusive, o próprio Protágoras dizia que ele era capaz, por meio da sua técnica, de ensinar o discurso mais fraco se tornar mais forte, né? Ele tinha a condição, né, de oferecer ao seu aluno um conjunto de técnicas que permitiam que ele, dado em uma situação bastante negativa, digamos assim, aquela em que ele estivesse com poucas chances de sair vitorioso, o Protágoras se dizia capaz de ensinar a discursar de tal modo que, mesmo que você estivesse numa situação em que você tivesse poucas chances de vencer, em que o seu discurso estivesse predisposto a ser um discurso fraco, ele o tornaria um discurso forte. Percebam que aí está toda aplicada a técnica sofística dos primeiros sofistas, exatamente na habilidade do discurso, né? Na habilidade de, por meio do discurso, você conseguir convencer a sua audiência de que a opinião veiculada pelo discurso é, de fato, verdadeira, né? Se ela é verdadeira, portanto, ela vai ser tomada como um indício adequado acerca de um determinado acontecimento e, portanto, pode favorecer aí a tomada de decisão. Tá legal? Mas está colocado o problema aí, porque, veja, dizer que um discurso ele é mais forte e ele sai vitorioso de um embate, por exemplo, com relação a um fato de crime, em que o réu é acusado desse crime, suponhamos no nosso exemplo, isso não significa dizer que, na realidade, o réu, de fato, tenha sido criminoso. É muito possível que, por meio do discurso, a acusação tenha tido uma capacidade tal de apresentar a sua acusação que fez com que os juízes pensassem, tivessem uma determinada perspectiva com relação ao acontecido, que favorecia a ideia de que o réu, de fato, era o criminoso. Mas isso pode não ter acontecido de fato, ou seja, de fato pode ser que o réu não tenha sido o criminoso. De fato, o réu pode não ter sido verdadeiramente aquele que cometeu o crime. Mas, dada a pouca habilidade, né, ou então a pouca condição, ou então talvez até uma condição menor comparada à condição da acusação, né, de conseguir defender a sua causa, ele acabou sendo condenado. Percebam que existe, portanto, uma diferença entre o embate discursivo que vai imprimir no ouvinte uma determinada perspectiva acerca do acontecimento, de qualquer acontecimento, e o acontecimento em si mesmo, ou seja, a realidade desse acontecimento. E esse é o primeiro problema colocado pela prática sofística, né, pela prática retórica dos sofistas. Né, por meio do ensino retórico dos sofistas, estava aí sendo colocado no fundo, né, como seu fundamento, o problema da verdade.
né? Se os discursos que vencem um determinado embate, eles vencem porque eles causam persuasão, isso não significa dizer que eles estão, de fato, dizendo a verdade. E aí que se coloca um determinado problema sobre a verdade, né? Como conseguir dizer a verdade frente a um discurso mais persuasivo, né? Que nos parece ser mais verdadeiro do que aquele outro que é menos, que tem uma menor aparência de verdade. Frente ao problema da verdade, nós temos aí um outro problema que está colocado no âmbito propriamente dos alunos dos sofistas, né? Porque, veja, no momento em que o Protágoras se apresenta como mestre de antilogia, o que ele está fazendo, em última análise, é mostrar para seus alunos que independe a situação em que eles estejam, eles podem defender qualquer causa. E defender qualquer causa em relação a qualquer situação é não só você estar de posse, né, da possibilidade, né, ótimo, mas de posse de um determinado instrumento capaz de favorecer a que os seus ouvintes acreditem que algo é de fato verdadeiro, né, e aí colocando o problema da verdade, ao mesmo tempo que você pode relativizar estas realidades, relativizar a perspectiva que se deve ter com relação a determinados acontecimentos. Tá? Então, veja, suponhamos que você está aí como o acusador desse crime, né? E aí você está discursando para poder mostrar que, de fato, o réu foi o criminoso, né? É o culpado por aquele crime, e no momento do seu discurso, você mostra que determinado ato cometido por aquele cidadão, ele é digno, de fato, de merecer a condenação, porque ele esbarrou num determinado valor, suponhamos, o valor da injustiça, né? Então, o ato em si, né, ele foi criminoso, não só porque a lei diz, né, que aquele ato não deve ser cometido e que, se for cometido em tais circunstâncias, ele, de fato, é passível de condenação, mas você utiliza-se do valor da justiça, né, e, portanto, do seu oposto, a injustiça, para imprimir a esse acontecimento uma carga valorativa negativa, né? De tal modo a mostrar que aquele ato não foi só ilegal, mas foi também injusto. Injusto significa contrário às regras comunitárias de uma convivência humana. Percebe? Nós temos aí um efeito mais forte com relação à noção de justiça, de tal modo que você consegue imprimir a esse réu, imprimir a esse que está sendo acusado, o valor pelo que ele fez, enquanto sendo não só algo criminoso e ilegal, portanto, mas também injusto com a comunidade. E aí sim, injusto com a comunidade, portanto, ele é colocado como alguém que é um inimigo público, né? Um inimigo social, um inimigo da convivência. Tá? Num outro momento, ao contrário, você pode estar aí na situação de defesa. Suponhamos que alguém esteja agora acusando você de ter roubado alguma verba, né? Você estava aí responsável pelo dinheiro que estava sendo reservado por uma determinada obra, você está sendo agora acusado de ter roubado uma parte dessa verba, digamos assim. Tá? Então, nesse momento, você vai ter que se defender. E nesse momento em que você se defende, você começa a valorar o discurso do acusador como sendo injusto consigo. Injusto consigo, por quê? Porque você mostra para esse acusador, né, e aí para o júri de um modo geral, né, porque no tribunal você sempre está se referindo a essa audiência, que são os juízes, que são aqueles que vão tomar
a decisão final. Diante desse tribunal de júri, você acusa o seu acusador, né? Você valora a acusação que é feita contra você como sendo injusta. E essa injustiça que você apresenta com relação ao discurso, ela pode estar num âmbito que é o exato oposto àquele que você estava utilizando para fazer a acusação daquela primeira vez, com relação ao crime que o outro réu cometeu, né? Então, se num determinado momento eu posso usar o valor da injustiça a meu benefício para poder acusar um determinado cidadão, né, por um crime que ele tenha cometido e, portanto, colocá-lo como inimigo público, eu posso agora, né, em um outro momento, utilizar o mesmo valor da injustiça para mostrar que um determinado discurso está tentando me colocar como alguém que não tem, de fato, uma prática justa, né? Que não teria aí tido uma... Na verdade, você pode utilizar aí a injustiça no intuito de mostrar que aquele que está te acusando está tentando dizer coisas sobre você que, na verdade, não correspondem àquilo que você é, né? E, portanto, está sendo injusto com, de fato, as ações que você realizou em vista do bem público, né? Mas, veja, o que está em jogo aqui é o modo como você pode, né, dada determinada situação discursiva, manejar um determinado valor, um valor humano, nesse caso, né, por exemplo, a injustiça, tanto ao seu benefício em uma determinada causa, quanto em relação ao seu benefício numa causa oposta. Tá legal? Você pode estar aí em duas posições contrárias e utilizar-se de determinados valores, às vezes dos mesmos valores, de maneira oposta, né? De maneira a fazer com que, né? E aí que tá, essa é a consequência, né? A gente acaba tendo esse conceito para poder diagnosticar essa situação que acontece. O que acaba acontecendo é que você pode relativizar o uso desses valores. Em outras palavras, não existe uma situação fixa em que você tenha que utilizar um determinado valor, por exemplo, a justiça, e que essa situação ela não cabe em nenhuma outra situação. Percebe? Você não teria aí, né, no âmbito retórico, no âmbito desse ensinamento sofístico, uma vinculação necessária entre o valor e um determinado acontecimento. Por quê? Porque eu posso utilizar este mesmo valor para me referir a outros acontecimentos, inclusive a acontecimentos que podem ser opostos àquele. Tá legal? Opostos àquele primeiro. Ou seja, as palavras, em última análise, e aí as palavras, não só as palavras, né, mas, sobretudo, as palavras que correspondem a valores humanos, elas, de fato, podem ser relativizadas, exatamente porque elas entram naquilo que o Protágoras já tinha dito, que é a perspectiva do discurso. Dada a perspectiva que um discurso vai apresentar acerca de um determinado acontecimento, eu posso me utilizar dessas palavras que valoram a meu favor, né? Sem qualquer vinculação dessas palavras com algum acontecimento único, né? Com algum acontecimento que é jamais inviolável, né? Que jamais se modifica, né? Em outras palavras, eu posso ter aí uma situação de assassinato de uma pessoa que pode ser considerada justa em uma determinada situação e injusta em uma outra situação, percebe? Por quê? Porque não existe uma vinculação necessária entre o valor da justiça e o valor da preservação da vida, percebe? Eu não tenho uma vinculação necessária entre o valor da injustiça e o ato de matar outra pessoa.
O que acontece é, determinada situação vai ser mensurada por um conjunto de discursos que vão falar sobre essa situação. E dada a prevalência que um discurso tiver face aos demais, aquela situação vai ser considerada daquela forma. Ou seja, considerada da forma que o discurso vitorioso a apresente. E aí, esse discurso vitorioso pode apresentá-la tanto como justa quanto como injusta. Perceberam? Existe, portanto, um problema aí que está, de certa forma, implicado no problema da verdade, mas que é um problema que já não está mais no âmbito epistemológico, né? Porque o âmbito da verdade é um âmbito propriamente de epistemologia, né? De uma teoria do conhecimento. O âmbito que está aí embutido nessa relativização dos valores é um âmbito que vai ser chamado de um âmbito ético. Ou seja, tem um problema que está no fundo desse ensino antilógico dos sofistas, né, dessa antilogia dos sofistas, que favorece a relativização dos valores. E essa relativização dos valores, no momento em que traz para o cidadão a perspectiva que os valores não mais importam, e sim a determinada circunstância na qual você consegue utilizar-se de um bom discurso para mostrar que aquele fato é assim ou assado, é exatamente colocar no âmbito do próprio discurso e não mais nem da realidade, como no caso da verdade, e nem mais no âmbito dos valores, como no caso da ética, a prerrogativa das ações humanas, né? Ou seja, quando alguém tiver que agir para tomar uma decisão, seja um júri, seja a assembleia, né, aqueles que estão tendo que votar pela cidade, e seja mesmo um cidadão comum, no momento em que ele tenha que tomar uma decisão, ele não vai mais ter como foco saber se de fato as coisas... É saber como de fato as coisas são, né? Ou seja, uma preocupação com a verdade. Por quê? Porque sabendo como as coisas são de fato, eu posso tomar decisões mais seguras, e nem vou ter uma preocupação com relação aos valores, né? Se essa ação vai ser justa ou injusta, bela ou feia, boa ou má, não importa. Por quê? Porque as situações, elas são pensadas, elas são valoradas na própria circunstância em que um discurso as valora. E aí, claro, eu posso justificar uma determinada ação desde que o meu discurso seja capaz de fazer, desde que o meu discurso tenha condições de vencer os discursos opostos e se mostre como, de fato, a perspectiva que vai permanecer com relação àquele acontecimento. Então, não existe a verdade do acontecimento e nem o valor adequado acerca de um determinado acontecimento. O que existe é o discurso, que tanto vai mostrar o que de fato aconteceu, né, da forma como ele vai dizer, tanto quanto ele vai mostrar a valoração daquilo que aconteceu. Se aquilo foi bom ou mal, se foi justo ou injusto, se foi crime ou não foi crime, quem vai dizer vai ser o próprio discurso. Em outras palavras, os sofistas trazem para o âmbito do discurso a medida, né, a mesura, né, aquilo que é, de fato, o instrumento que o ser humano teria para ramificar todas as possibilidades que ele tem de estruturar a sua própria visão de mundo. E é nesse âmbito que está dado aí os problemas que vão ser desenvolvidos pelo Sócrates, tá? Tanto no âmbito da verdade, quanto no âmbito da ética, tanto no âmbito da epistemologia com relação à verdade, quanto no âmbito da ética em vista daquilo que é bom, né? Tranquilo? Perceberam esse caminho, digamos assim, né, que segue das instituições democráticas atenienses até o tipo de ensino oferecido pelos sofistas como uma forma de potencializar a dinâmica do discurso como instrumento de medida, como instrumento no qual se realiza toda a condição existencial dos seres humanos e, portanto, da cidade, né, do ser humano individual, das instituições, tudo mais depende do discurso. Se isso ficou claro para vocês, vai ser claro também agora
em que medida o Sócrates vai oferecer a sua contribuição a esse debate. Tá? E uma contribuição que vai nos direcionar para o âmbito da filosofia propriamente dita. Qual seja essas contribuições, né? A primeira delas, vamos começar pela contribuição dos valores, é que o Sócrates percebe que essa relativização dos valores trazida pelo ensino dos sofistas imprime, né, naquele que está agindo uma perda, né, uma perda de referência, digamos assim, para os limites das suas ações. Né? Por quê? Porque sempre quando nós agimos, e essa é uma constatação que o Sócrates vai fazer, sempre que nós agimos em vista de determinados fins, né? Nós agimos em vista de um determinado objetivo. Né? E esses objetivos é que são chamados valores. Nós valoramos aquilo que nós escolhemos fazer. Tá? Então, se eu tomo uma determinada ação, se eu tomo a decisão de realizar uma determinada ação, é porque esta ação corresponde a um determinado valor em relação ao qual eu estou tomando como um parâmetro para a minha ação, né? Para a minha decisão. Em outras palavras, no conjunto de determinadas ações, né, que eu vou tomando, e não só no conjunto, né, que essas ações têm de maneira atomizada, né, de maneira estanque, mas no hábito que elas vão criando, sempre que eu ajo em vista de determinada finalidade, eu vou criando um conjunto, né, de práticas, portanto, de hábitos de agir, que correspondem a um determinado valor. Seja um valor que eu tomo como justiça, como bondade, como compaixão, beleza, coragem, enfim, tem determinados valores que em relação aos quais eu projeto a finalidade das minhas decisões e, portanto, vou criando um hábito de agir. Vou criando aquilo que o Sócrates diz, um modo de viver, um modo de vida. Portanto, é imprescindível que nós tenhamos uma preocupação com esses valores. Por quê? Porque se eu relativizo os valores, eu perco a referência com relação às minhas ações. E aí, quem é que vai tomar as decisões baseado em parâmetros que fogem, né, à sua própria perspectiva? Você vai acabar tomando decisões baseadas nos valores que lhe são apresentados em um determinado momento por alguém. E aí veja, que vai dizer o Sócrates em última análise, né, um dos valores que é mais defendido pela democracia, que é o valor da liberdade, ele é colocado aí em questão, exatamente no momento em que você relativiza os valores. Porque se você relativiza o valor que orienta as tuas ações livremente, que orienta as tuas decisões, por quê? Porque são valores que você elegeu livremente, se você relativiza esses valores, você vai estar ao critério daquele momento discursivo que vai te dizer o que é bom ou não de ser feito. E quem for este que te disser aquilo que é bom de ser feito em um determinado momento é que vai ter, de fato, poder sobre você. Perceberam isso? Então, o que o Sócrates, em última análise, percebe é que o relativismo dos valores é a perda da liberdade. E aí, perder a liberdade é, de fato, você fazer a defesa de um regime, né, de vida em que você está na dependência de outras pessoas. Portanto, você se coloca aí numa situação de subordinação, de servidão. Tá? E isso, de fato, era algo que nenhum ateniense iria gostar de saber, né? Mas é uma implicação que o Sócrates tira dessa relativização dos valores. E o que ele vai propor aí a partir dessa crítica da relativização dos valores? É exatamente aquilo que está no fundamento dessa descrição que ele faz das ações. Porque, veja, se nós agimos em vista de uma certa finalidade, vai dizer o Sócrates, toda vez
E aí vejam a força disso, né? Toda vez que nós agimos em vista daquilo que nos parece o melhor. Percebe? Toda vez que nós nos colocamos dispostos a escolher uma determinada situação, em vista de uma outra, né? Se você tem a possibilidade de escolha, é porque você tem que decidir entre ao menos duas alternativas. Quando você se põe a escolher, você sempre escolhe aquela que lhe é melhor, aquela que lhe parece ser a melhor. E isso por quê? Né? Por um movimento inerente da alma humana. O movimento inerente da alma humana é de se afinar, digamos assim, com aquilo que lhe parece ser o melhor. Porque é aquilo que vai lhe trazer alguma satisfação e não alguma dor, algum sofrimento. Isso é natural, né? Tanto nos animais quanto nos seres humanos, a escolha pelo prazer e a fuga da dor. Né? Você sempre escolhe aquilo que é mais agradável e, portanto, aquilo que te satisfaz, que traz alguma satisfação, e foge daquilo que traga algum sofrimento, alguma dor. Então, nessa dinâmica entre aproximar-se do prazer e fugir da dor, vai dizer o Sócrates, nós, toda vez que podemos escolher, tomar uma decisão frente a um conjunto de escolhas, a um conjunto de alternativas, digamos assim, nós sempre escolhemos aquela que nos parece a melhor. Então, veja que envolve aí um cálculo, né? Porque se eu tenho que escolher a melhor, é porque eu vou fazer um cálculo que vai mensurar entre as alternativas aquela que, de fato, vai me parecer a melhor. Mas tem uma outra questão, é que esse melhor que vai ser escolhido é que, de fato, vai ser os meus, que vai, de fato, expressar os meus valores. Né? Porque valorar é exatamente dizer o que é algo em relação a ser melhor do que outro. Né? Quando eu dou valor a alguma coisa, é porque eu mostro que ele é melhor do que uma outra coisa. Então, a relativização dos valores é, de fato, a perda do parâmetro de valoração. Então, relativizar os valores, em última análise, é perder o padrão de valorar, é perder a capacidade de dizer o que é o melhor ou não. No momento em que você relativiza os valores, você acaba dizendo que o melhor é aquilo que, naquele momento ali, você estiver sentindo. E esse sentir pode ser muito tributário de algo externo a você. Né? Seja o efeito de um discurso, seja uma dada situação que está te coagindo, seja os seus próprios instintos e prazeres mesmo. Mas isso não significa liberdade. Você não está optando necessariamente por fazer algo baseado exatamente no valor que você atribui a esse algo. Por quê? Porque você perdeu o parâmetro do valor. Então, veja, o que o Sócrates está dizendo o que o Sócrates está fazendo é resgatando a dimensão do valor para mostrar que os nossos valores, aquilo que nós escolhemos como valor, é exatamente aquilo que nós escolhemos em vista do que é melhor a ser feito, daquilo que é o melhor a ser escolhido. E se você colocar isso no âmbito do ser humano, como tinha feito os sofistas, né? O Protágoras tinha dito, o ser humano é a medida de todas as coisas. Por quê? Porque por meio do discurso é que ele diz o que é e o que não é. Então, Sócrates também vai colocar no âmbito do ser humano também, né? No âmbito dessa universalidade de todos os seres humanos. E o Sócrates vai dizer, para todos os seres humanos, o que é o melhor? Veja, porque se todos os seres humanos, no momento em que tem uma alternativa, escolhem aquilo que é o melhor, fica a pergunta no ar. Se cada um dos seres humanos escolhe aquilo que é melhor, o que é o melhor para o ser humano? O que é aquilo que, de fato, é o valor maior para todos os seres humanos? Percebe? E o melhor para todos os seres humanos, vai dizer o Sócrates, é o bem. Né? É a felicidade, é aquilo que nos orienta, né, em vista de uma finalidade última e suprema, e essa finalidade última e suprema vai nos ajudar agora a organizar os outros valores. Se eu tenho em vista a felicidade, então eu vejo se a coragem ou a covardia vai me ajudar a ser mais feliz ou não.
Se a justiça ou a injustiça vão me ajudar a ser feliz ou não. Qual delas vai me ajudar a ser feliz ou não? Percebe? Eu tenho, nesse momento, um parâmetro em relação ao qual eu posso avaliar os demais valores. E esses valores, portanto, vão me ajudar a valorar as ações que eu vier a tomar para poder alcançar a minha felicidade. Em outras palavras, o que o Sócrates está propondo nesse tipo de investigação que vai dar origem à ética, tá? A gente ainda não está no âmbito da ética propriamente dita, a gente está vendo o surgimento da proposta ética. Tá? E o surgimento da proposta ética com o Sócrates é dado exatamente pela descoberta, né, essa primeira descoberta aí que o Sócrates faz, de que no momento em que nós agimos, todos nós, seres humanos, nós buscamos aquilo que é o melhor para nós. E no momento em que nós buscamos aquilo que é o melhor para nós, está como que definido que o ser humano se pauta por aquilo que lhe é o melhor. Em última análise, aquilo que é o melhor ao ser humano é aquilo que lhe favorece enquanto ser humano. Percebe? E isso o que favorece enquanto ser humano é o que os gregos vão chamar aí de felicidade, tá? O bem supremo, aquilo que o próprio Aristóteles vai colocar na sua ética para, a partir da felicidade, ir definindo os demais valores. Tá legal? Então, a felicidade se pauta aí, tanto para o Sócrates quanto para o Aristóteles, como uma espécie de bem supremo, digamos assim, né? Aquilo que é o maior dos bens, e em vista do qual nós escolhemos as outras coisas que vão nos favorecer em relação a essa felicidade. Perceberam isso? A descoberta socrática de que as ações humanas são direcionadas em vista do melhor, ela mostra para a gente, primeiro, o fundamento da condição humana na felicidade. Tá? E isso é, de fato, uma descoberta que vai favorecer a investigação ética que vai ser realizada tanto pelo Platão quanto pelo Aristóteles, mas, sobretudo, pelo Aristóteles. Tá? Eu tinha dito que tinha o outro problema, que era o problema da verdade. E o problema da verdade está aí embutido, mas está embutido agora numa necessidade ética. Veja, o Sócrates não está necessariamente interessado no conhecimento, ou na verdade, da mesma forma que, por exemplo, um Tales de Mileto ou um Heráclito estariam, né? Se, de fato, a gente poderia dizer que eles estariam interessados nesse sentido, que é um sentido do saber pelo simples saber. Em outras palavras, aquilo que o Aristóteles vai chamar de contemplação, né? O prazer que se sente com o conhecimento simplesmente porque você quer o conhecimento. Tá? Ao que parece, se os primeiros pensadores, né, aqueles que são chamados sábios, se dedicavam ao conhecimento pelo simples fato do conhecimento, né, para saber a verdade por saber a verdade, simplesmente, o que o Sócrates vai dizer é que a investigação acerca da verdade está determinada por uma necessidade ética. E aí tá, eu acho que fica claro para vocês qual é a necessidade ética que está embutida aí na verdade, porque, veja, se todos os seres humanos, quando agem, eles têm como finalidade aquilo que lhes parece ser o melhor, nessa frase eu já estou dizendo, né, que é preciso que eu tenha, de fato, conhecimento acerca do que é o melhor para mim. Porque se eu ficar agindo em vista daquilo que me parece ser o melhor, eu posso estar agindo enganado. Percebe? Então, a verdade entra aí como uma investigação ética que me livra da ignorância. E me livrar da ignorância é me livrar do erro moral, do erro ético. É me livrar das más ações. O que são as más ações? São aquelas ações que me ausentam da minha felicidade. São as ações que me tiram do caminho da felicidade. Portanto, me tiram do caminho do valor que traz para a minha vida aquilo que lhe é a sua própria dignidade. Percebem isso? A investigação acerca do que é ou não, ou seja, a investigação acerca da verdade, passa a ter uma finalidade ética em Sócrates.
E é por isso que, em última análise, a gente pode dizer que a filosofia, quando ela nasce em Sócrates, ela nasce como uma ética. E ela nasce como uma ética exatamente porque toda investigação de conhecimento, ou seja, aquela investigação que vai estar circunscrita ao interesse de conhecer a verdade, vai estar determinada por uma necessidade ética, qual seja a de que eu saiba de fato como as coisas são, para que eu tome as melhores atitudes, para que eu tome as melhores decisões. E, portanto, para que eu, agindo melhor, eu alcance a minha finalidade, que é a felicidade. Tá legal? Isso é aquilo que a gente pode dizer a origem da ética, né? E a origem da ética enquanto uma proposta filosófica para superar os dilemas colocados pela sofística em termos da sua retórica. Tá legal? Mas é um dilema que foi colocado pelo próprio contexto da Grécia Antiga, e não apenas pelos sofistas, tá? Porque os sofistas respondem a um contexto cultural e político que era uma demanda ateniense. Essa resposta eles oferecem, em contrapartida, com um determinado pensamento acerca do discurso, como sendo a medida de tudo aquilo que determina para nós as coisas como elas são. E também como elas não são. Tá? O que o Sócrates vai rebater dessa proposta sofística, e, portanto, desse problema colocado pela sofística, é, de fato, propor a filosofia. A filosofia enquanto um caminho de investigação acerca da verdade, para que, conhecendo a verdade, eu possa tomar as melhores decisões. Porque, conhecendo a verdade, eu vou saber aquilo que de fato é bom para mim ou não. E não apenas aquilo que me parece ser bom em um determinado momento. Né? Por quê? Porque sempre nós agimos em vista daquilo que nos é o melhor. Então, é preciso que eu tenha um conhecimento acerca daquilo que é o melhor para que eu possa agir melhor. Né? Sem o conhecimento daquilo que nos é o melhor, a gente acaba não agindo melhor. Né? A melhor ação é aquela que se pauta, que age baseado naquilo que nos é o melhor. E para conhecer este algo, é preciso que eu investigue a verdade. Portanto, a filosofia, enquanto uma investigação da verdade, ela nasce tributária desse contexto ético, dessa proposta ética socrática, né? Que é exatamente uma contribuição para o modo de vida do cidadão, de tal modo que ele saia, né, que ele escape desse relativismo dos valores que pode aprisioná-lo a uma servidão, né? Porque faz com que ele esteja afastado da liberdade, da sua liberdade de tomar as decisões. No momento em que eu tomo a decisão de investigar a verdade, eu vou, inclusive, conhecer portanto, conhecendo aquilo que de fato me é o melhor, eu vou ter, portanto, a possibilidade de ter domínio da minha vida no caminho para aquilo que vai fazê-la melhor, vai fazê-la, de fato, ganhar sentido. Tá legal? Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado essa descrição acerca da origem da ética, tá? E depois a gente vai ver isso melhor na sistematização que o Aristóteles faz da ética enquanto uma disciplina filosófica. Então, até lá, gente. Um abraço a todos.